Amados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde essa oportunidade, já para agora rapidinho, tem um sininho aí do seu lado, já clica nele e você vai ficar inscrito toda vez que nós tivermos novas postagens, você vai receber um aviso para que você consiga assistir no momento que você puder. Inclusive eu quero te pedir uma gentileza e um favor, se você não assiste todas as quintas-feiras de manhã, comenta aqui que horas você costuma assistir, caso você já tenha assistido mais de um ou dois vídeos aqui do nosso canal. Eu quero saber que horas que você costuma assistir para entender, de fato, em que momento vocês conseguem parar para assistir aqui os nossos vídeos. Comenta aí, não esquece, tá? E além disso, se você conseguir, obviamente, curte, compartilha com alguém que você acha que precisa receber dessa palavra. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série de Por que eu decidi seguir Jesus. Lembrando que aqui eu estou falando sobre a minha vida, minhas experiências pessoais. Eu, Vitor, decidi seguir Jesus há pouco mais de 3 anos. Desde lá minha vida foi transformada por Cristo e eu decidi seguir por alguns motivos. A gente já falou sobre alguns deles nos últimos vídeos. E agora eu quero falar sobre mais um motivo que me fez tomar a decisão de seguir Jesus. E esse motivo que eu quero falar hoje é sobre prosperidade. Prosperidade sempre foi algo que eu busquei desde a minha adolescência. Eu sempre tive uma boa relação, principalmente com dinheiro. E uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a buscar prosperidade na palavra de Deus e em Jesus é que prosperidade não tem a ver simplesmente com dinheiro. Então, essa é a primeira lição que eu tirei da Bíblia, porque a prosperidade na prática, muita gente busca ela apenas por retorno financeiro, mas nem sempre é só isso. Isso também está envolvido. Mas prosperidade na prática, segundo a palavra de Deus, a gente vai ler um pouquinho sobre ela, ela tem a ver mais com o conjunto, com o contexto de coisas que te fazem ser próspero. Então, eu penso, por exemplo, que prosperidade tem muito a ver também com você ter uma boa situação financeira, ter todas as contas pagas. Afinal, se você não tem as contas pagas, muitas das vezes você não consegue focar em outras coisas na tua vida. Mas além disso, também tem muito a ver com você ter uma família unida, com você ter um casamento unido, com você ter uma boa relação com a tua família e com o teu cônjuge. Tem muito a ver com a tua prosperidade espiritual, com a forma que você cresce a tua intimidade com Deus, com como você cresce o teu entendimento sobre as coisas espirituais. Tem muito a ver também com a tua prosperidade emocional, com como é que você lida com as suas próprias emoções. Então, prosperidade, na verdade, tem a ver com várias áreas das nossas vidas, não apenas com a área financeira. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui de hoje, que eu, nas minhas limitações de conhecimento, confesso que quando eu comecei a buscar prosperidade na Bíblia, e um dos motivos que me fez, inclusive, seguir Jesus, foi entender que a prosperidade em Jesus não tem a ver apenas com dinheiro. Eu não preciso ser rico para ser próspero. Na prática, hoje, tem muita gente na favela que é próspero com Deus, que é muito feliz. Em contrapartida, também tem muita gente rica que está com dinheiro no bolso, que não tem nenhum problema de conta, mas ao mesmo tempo não tem prosperidade espiritual, não tem prosperidade emocional, tá aí às vezes pensando em se matar, em se suicidar. Isso acontece muito, inclusive acontece muito mais em famílias ricas do que com famílias pobres. Você nunca viu no noticiário, por exemplo, uma pessoa da favela se matando. É difícil de ver. Agora você cansa de ver pessoas ricas se matando, né? Então, isso prova que a prosperidade não tem a ver apenas com dinheiro. Então, para a gente entender um pouco mais sobre prosperidade, por que eu, Vitor, na minha experiência pessoal, decidi seguir Jesus buscando também prosperidade, vamos à palavra de Deus. Se você puder abrir comigo, vamos lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Provérbios 8, 17, escrito por Salomão, diz o seguinte: amo os que me amam, e quem me procura me encontra. No 18, comigo estão riqueza e honra, prosperidade e justiça duradouras. Então aqui Deus está falando que quem está com ele é próspero. Basicamente é isso que ele está falando. Se a gente for numa outra passagem, lá em Jeremias 29, 11, Jeremias diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, na prática, aqui Deus está nos falando que Ele quer que nós prosperemos. Mas por que mesmo Deus querendo, às vezes a gente não prospera? Porque a gente não segue, às vezes, o plano de Deus para a nossa vida. Então Deus tem um plano para que todos nós sejamos prósperos. Essa que é a verdade.
O grande ponto é que no nosso livre-arbítrio a gente usa isso de uma maneira errada, porque nós tomamos decisões sem consultar a Deus, nós seguimos caminhos que Deus não quer, e às vezes nós olhamos para trás e quando a gente olha para trás a gente quer voltar, e tá tudo bem, afinal o arrependimento faz parte da palavra de Deus, inclusive é um dos maiores princípios da palavra, então tá tudo bem você errar, todo mundo erra, nós somos humanos, nós pecamos o tempo todo. O grande ponto é nós olharmos para trás e de fato nos arrependermos para aí nos tornarmos prósperos em Deus. E por que então, Vitor, muita gente é próspero mesmo sem caminhar com Deus? Existe isso, Vitor? Eu, na minha limitação de conhecimento, eu acredito de verdade que não. Eu acredito de verdade que até existe prosperidade financeira sem caminhar com Deus, talvez. Mas eu não acredito que existe uma prosperidade plena em todas as áreas da vida sem você caminhar com Deus. Se você não caminha com Deus, se você não entende, se você não tem um relacionamento com Deus, você pode até ser próspero hoje, ou em algum momento, ou em alguma fase, mas dificilmente você vai conseguir segurar aquela prosperidade por um bom tempo. É aquela história, chegar no topo de uma montanha, qualquer um consegue, a questão é se manter lá. Porque se manter lá, o ar é rarefeito, a pressão é maior, as dificuldades são maiores. E no meio de circunstâncias como essa, pessoas se levantam contra você, inveja se levanta contra você, o diabo se levanta contra você. E em meio a tantas investidas do mal, a grande verdade é, só fica de pé quem está com Jesus. Só fica de pé quem está com Deus. Só fica de pé quem tem um relacionamento de verdade com Deus, para que Deus te avise e você se atente, para que Deus te alerte e você perceba, não, aquilo ali eu não posso fazer, aquilo ali eu não posso ir por ali, aquilo ali eu preciso me atentar, ali eu não posso confiar, aqui eu não posso botar os meus pés. E quando você começa a desenvolver esse relacionamento com Deus, naturalmente a prosperidade se torna uma consequência do teu relacionamento com Deus e com Jesus. Então eu de fato não acredito que exista uma prosperidade plena sem caminhar com Deus, tá? É a minha visão, e eu não estou falando de religião, eu estou falando sobre a minha visão e a minha experiência pessoal, ok? E a partir disso, entendendo que prosperidade não tem a ver apenas com dinheiro, nós entendemos que nós precisamos, às vezes, nos arrepender para, a partir daí, nós começarmos a caminhar com Deus buscando essa prosperidade. E uma história que eu gosto muito da Bíblia, que inclusive eu li ela hoje e eu tive vontade de trazer aqui, Deus colocou no meu coração essa história, é uma história que acontece lá em Josué, capítulo 7, versículo 1. Eu não vou ler essa história aqui como um todo, mas eu vou te contar, mas eu te sugiro, te desafio, inclusive, a parar depois desse vídeo e ler essa história na íntegra, que é uma história muito legal para você entender um pouco de como Deus age quando a gente fala de prosperidade e por que às vezes nós erramos quando não colocamos tudo na mão de Deus e não consultamos Ele. Essa história acontece logo depois que Josué toma Jericó, né, naquela história famosa das 7 voltas ao redor do muro de Jericó. E ele toma Jericó, o muro cai, Deus faz com que o muro caia e ele vai lá e toma Jericó. E aí quando ele já tomou Jericó, ele quer tomar uma cidade próxima chamada Ai. E nessa cidade existiam algumas pessoas ali que iriam fazer uma resistência, e aí o Josué manda alguns espias. E quando esses espias chegam nessa cidade, eles acham que tem poucos guerreiros, tem pouca gente, então eles voltam e falam assim para Josué, Josué, fica tranquilo, porque tem pouca gente, então assim, a gente nem precisa mandar o exército todo, a gente pode ir com poucos homens que com certeza a gente vai ganhar essa guerra e vai tomar a cidade. E aí o Josué acredita nos espias e vai lá e manda aqueles poucos homens, só que os poucos homens vão e tem derrota. E o outro povo ganha dos israelitas. Nesse momento eles voltam derrotados. E aí Josué não entende nada, porque Deus já tinha dado a palavra para ele, assim que Moisés morreu, de que ele lideraria o povo, ele já tinha passado pelo Rio Jordão para chegar a Jericó, ele tinha dado as 7 voltas, ele sabia que Deus estava com ele, mas naquela guerra, que até então parecia simples, ele teve derrota. E por conta disso, ele se prostrou diante de Deus, ele se prostrou no chão e ele começou a orar, e ele disse mais ou menos assim, Deus, por que você fez a gente atravessar o Rio Jordão? Por que você fez com que a gente atravessar dessas voltas em Jericó e tomasse Jericó para depois ser derrotado numa batalha que até então era aparentemente simples? O que o Senhor quer de fato de nós? Como agora a gente vai fazer o seu nome ser engrandecido nessa nação? E aí Deus fala para ele, Josué, se levanta, primeiro de tudo, se levanta. E por que você tá assim? Afinal, vocês pecaram. E aí Josué não percebe, não entende muito bem aquilo. E quando ele não entende aquilo, ele descobre que uma das pessoas que estavam no povo dele, quando eles tomaram Jericó e tomaram ali vários objetos, muita prata, muito ouro, muito dinheiro, muito recursos como um todo, quando ele toma aquilo tudo ali, ele descobre que uma das pessoas da tribo dele
toma aquilo. Essa pessoa se chamava Acã, e Acã roubou algumas coisas do templo de Deus. E quando ele rouba aquilo, ele coloca debaixo do tapete. E ele coloca debaixo do tapete achando que ninguém ia perceber. Só que o povo teve derrota por causa desse pecado de Acã. E esse pecado tem muito a ver com prosperidade. Por quê? Porque eles tomaram uma região, eles tinham muita coisa para dividir entre eles. Só que um homem teve uma atitude de roubo. Ele foi lá e roubou algo que era de Deus. E a maioria das vezes que a gente não prospera, e isso principalmente na área financeira, isso tem a ver com roubar o que é de Deus. Porque nós temos recursos, nós temos formas de ajudar o reino de Deus, mas a grande verdade é que a gente não ajuda porque somos egoístas. Vamos ser sinceros, nós somos egoístas. E aqui eu não estou falando sobre dar dinheiro. Vitor, você está falando de dízimo, de oferta? Não, eu não estou falando sobre isso. Isso para mim também é um princípio e eu sigo fielmente, mas eu não estou nem falando sobre isso. Eu estou falando sobre coisas que você pode fazer para Deus, coisas que você pode fazer como, por exemplo, ajudar o próximo, coisas que você pode fazer como, por exemplo, doar alguma coisa que você tem, tá largada na tua casa e há 1 ano que você não usa, coisas que você tem e que você pode fazer como, por exemplo, uma palavra, um abraço, um gesto, um carinho, um aceno, coisas às vezes que são simples que você pode fazer no teu dia a dia e às vezes nós não fazemos. Não estou falando só você, eu também. E muitas das vezes, por não fazer isso, nós não entendemos que nós estamos travando a nossa prosperidade. Porque o mundo espiritual, ele acontece a partir de gestos nossos, a partir de ações nossas. Então nós tomamos ações e toda ação que nós temos no mundo físico dá um comando para o mundo espiritual. Então quando nós tomamos ações como essas de Acã, que roubou uma parte da prata e do ouro que era de Deus, era do templo de Deus, eles tinham tomado aquela região de Jericó e Acã vai lá e toma aquilo. E aí Deus fala para Josué, vocês pecaram, porque no meio de vocês tem um ladrão. E aí no meio disso tudo, Josué, sem entender muito bem quem tinha roubado e de onde tinha roubado e o que tinha roubado, ele convoca todo mundo e faz com que cada um falasse ali, desse uma versão da história, como se fosse uma espécie de interrogatório com todo o povo. E no meio disso tudo, Acã se confessa, se entrega, diz a verdade. E aí a partir dali, logo depois, Deus decreta prosperidade sobre aquele povo e faz com que eles, numa segunda batalha, ganhassem aquela mesma guerra contra o mesmo povo e tomassem aquela mesma cidade de Ai. E a partir dali houve prosperidade sobre o reino, sobre o povo de Israel e sobre Josué. Só que o grande ponto aqui foi, eles não tinham entendido, Josué não tinha clareza sobre o que estava travando a prosperidade dele, porque era algo que nem partia dele, ele nem sabia direito. E na maioria das vezes, nós travamos a prosperidade com coisas que ou nós fazemos ou pessoas próximas de nós fazem e a gente não sabe ou não percebe. E por isso que nós temos que ter uma comunhão muito grande com Deus, para que Deus nos alerte, como alertou Josué. Se Josué não tivesse se prostrado diante de Deus e tivesse perguntado, Deus, por que você não deixou a gente ganhar? Por que você não decretou vitória sobre essa guerra? E Deus respondeu, porque existe um pecado que está no teu povo. Então, se ele não tivesse se prostrado, Deus não teria falado isso. E se Deus não tivesse falado isso, talvez Josué tivesse ficado na dele e falado, então não é para ser, então vamos ficar aqui mesmo, então não vamos lá, não vamos guerrear, vamos se prostrar, vamos se acolher e não vamos ser prósperos. E é isso que acontece na nossa vida o tempo todo. A gente às vezes perde a primeira batalha e nós não percebemos que nós só perdemos porque Deus não estava conosco, porque nós não consultamos Deus e porque tinha algo que nós fazemos ou pessoas próximas de nós estavam fazendo que estava travando a nossa prosperidade em todas as áreas. E por conta disso, às vezes nós nos acuamos e nós nos encolhemos e ficamos naquele discurso vitimista de então eu não vou ganhar porque eu não mereço, porque eu não fiz nada e eu não mereço e Deus não está comigo e Deus não quer me ajudar. Deus quer que você seja próspero, só que você precisa perguntar para Ele o que você deve fazer. Deus quer que você prospere, só que você precisa perguntar para Ele o que você está fazendo de errado. Existe uma passagem da Bíblia em Salmos que diz mais ou menos assim, Deus, sonda o meu coração e me diz o que eu faço que é errado diante dos teus olhos. Nós precisamos fazer essa oração diariamente. Pergunte a Deus o que você está fazendo de errado aos seus próprios olhos e Deus vai te direcionar, porque a grande verdade é que nós precisamos entender as nossas limitações e eu já cansei de falar isso aqui, é nas nossas fraquezas que Deus aperfeiçoa o poder dele. Então, por isso que quando nós oramos e quando nós fazemos essa oração de Salmos, falando que Deus precisa sondar o nosso coração para nos mostrar o que nós precisamos mudar que não agrada a Ele, nós na verdade estamos falando, Deus, eu sei que eu sou limitado
E eu sei que talvez eu não esteja crescendo hoje, seja na área profissional, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área amorosa, seja na minha família, seja na minha área emocional. Eu não estou crescendo porque eu não estou entendendo aonde eu posso crescer, aonde eu posso melhorar. Então, Deus, se eu estiver fazendo alguma coisa nessas áreas que não te agrada ou que não está me ajudando, me mostra, me dá clareza. Faz com que eu entenda isso para que a partir desse entendimento eu tome atitudes em cima disso e eu consiga não só te agradar, Deus, mas também ser próspero em todas essas áreas. Então, prosperidade tem a ver com, primeiro, fazer o que Deus está te direcionando. Segundo, entender quais são os limitadores, as barreiras, as fronteiras como o de Jericó que estão nos travando, como o roubo de Acã que estava nos travando, que estava travando o povo e muitos dali nem sabiam. Então, nós precisamos entender o que Deus quer, primeiro. Segundo, nós precisamos entender o que está nos travando. A partir do que Deus falar. Terceiro, você precisa entender que prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Se você acha que você só pode servir a Deus, se você só pode ajudar a Deus ou ajudar as pessoas, quando você tiver muito dinheiro, você está muito enganado, porque quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. A partir do pouco é que você mostra de fato quem você é. É nas dificuldades que você passa na vida, seja financeira, seja em outras áreas, é que realmente Deus te conhece. Deus te conhece como Ele te prova nos teus piores desertos. É ali que você mostra de verdade quem você é para Deus. Você ouviu aquela máxima de quando termina um casamento, que de fato o marido conhece a esposa ou a esposa conhece o marido, sabe de fato quem são as pessoas? É muito por aí. São em momentos de dificuldade que de fato Deus te conhece, que as pessoas também te conhecem. Então, pelo amor de Deus, não terminem, tá? Maridos, mulheres, o casamento é feito para você dar sequência, para que você nunca acabe ele. Então, na prática, são nesses momentos que Deus vai te conhecer, são nesses momentos que você vai se conhecer diante de Deus. Então, se você quer ser próspero, uma das melhores decisões que você pode tomar na sua vida, se não a melhor, é seguir Jesus. E por isso eu tomei essa decisão lá atrás, porque eu queria ser próspero. Eu gostava muito de pesquisar, por exemplo, e estudar. Eu sempre estudei muito sobre educação financeira, sobre dinheiro. Em alguns momentos da minha vida eu cheguei até a pensar em trabalhar no mercado financeiro, mas aí eu fui para engenharia, resolvi empreender. E no meio disso tudo, eu sempre estudei muito sobre prosperidade. Só que todos os livros e tudo que eu já li, artigos, enfim, sobre prosperidade, na maioria das vezes fala só sobre dinheiro. Um dos poucos lugares que fala sobre uma prosperidade plena de fato é na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, principalmente em Provérbios. Pega Provérbios 8, lê Provérbios 8 inteiro, o capítulo inteiro. Você vai entender muito mais sobre prosperidade do que você já entende hoje, caso você não tenha lido ainda. Se você já leu, releia também, mas releia meditando, conversando com Deus, vê o que Deus vai te falar e te direcionar fazendo essa leitura. Então se você quer tomar essa decisão, fica à vontade para fazer essa oração junto comigo nesse exato momento. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado por esse ensinamento, Pai. Obrigado por colocar isso no meu coração e ter me ajudado, a mim, eu, Vitor, Pai, a tomar essa decisão há pouco mais de 3 anos atrás. Pai, hoje eu creio e tenho a plena convicção de que sou próspero diante de Ti, Senhor. Isso não tem a ver com recursos financeiros. Isso tem a ver, Pai, com ter uma comunhão contigo, com ter uma vida espiritual em ascensão junto contigo, Senhor. Com entender quais são as minhas limitações para que Tu cresça nelas, Senhor. Para entender, Senhor, o que me trava, Pai, quais são os pontos que eu ou pessoas próximas a mim, Senhor, podem ter para me travar e travar a minha prosperidade em todas as áreas, Senhor. Creio que eu sou próspero porque Tu já pagou o preço por mim naquela cruz, Jesus. E por isso decidi Te seguir. E Pai, se qualquer pessoa junto comigo nesse momento também tomar essa decisão, eu Te peço, Senhor, cuida dela, ajuda essa pessoa, Senhor, a ser próspera nos Teus caminhos. Ajuda ela, mostra a ela, Senhor, tudo aquilo que trava a prosperidade dela hoje, Senhor, para que ela possa caminhar para uma prosperidade plena diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, amados? Espero que você tenha gostado dessa palavra, espero que tenha feito sentido, parte da minha história com Deus na tua vida. Se fez sentido, não esquece de compartilhar com alguém, comentar aqui, ou no privado, ou no vídeo, caso algo tenha feito sentido, caso Deus tenha falado contigo através dessa palavra. E nós nos vemos semana que vem com a continuação da série Por que eu decidi seguir Jesus. Até semana que vem.